Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, que está rolando uma situação nos grupos de WhatsApp e também alguns Instagrams aí a respeito de uma carta aberta divulgada pelo ministro Alexandre de Moraes, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quase uma petição, né? Contra a jornalista Malu Gaspar, né? Dizendo que vai que vai tomar as seguintes medidas judiciais: ação penal por calúnia diante de imputação de crimes inexistentes, ação penal por difamação pela tentativa deliberada de macular reputação e honra funcional, ação civil por danos morais diante de prejuízos pessoais, institucionais e familiares causados à família de Alexandre de Moraes, responsabilização pela disseminação de fake news nos termos da legislação vigente, apuração de eventual associação para a produção de narrativa fraudulenta, caso se comprove atuação coordenada, e investigação sobre o abuso do exercício de atividade jornalística quando convertida em instrumento político. A gente comentou aqui na semana passada que... Mas isso é fake. Eu sei, mas você cortando dizendo que depois dá um corte. É isso que eu estou dizendo. Tá circulando esse texto, pessoal, mas esse texto aqui é fake. A gente até comentou na semana passada que a Malu Gaspar ela deve ter mais elementos de prova que a subsidiem caso eventualmente seja incluída até no inquérito das fake news ou que Alexandre de Moraes faça alguma ação contra ela. Até pelo, assim, a gente não acredita que seria só isso, né? Ela iria estar exposta dessa forma, ela e o Grupo Globo estariam expostos dessa forma, de colocar aí tudo baseado em apenas fontes. E talvez por isso, inclusive, o STF não tenha incluído ela em inquéritos da fake news, ou até mesmo com uma ação como essa aqui que o texto narra, que a carta aberta diz que vai entrar com ações penais, ações cíveis, mas como o Gustavo alertou, a gente apurou, essa informação é falsa, não existe carta aberta de Alexandre de Moraes a Malu Gaspar. O que existe foram 3 notas divulgadas, uma acrescentando informações ou corrigindo informações de notas anteriores. Mas, assim, ainda dentro desse assunto, Gustavo, você comentou com relação aos bancões, né? Itaú e outros bancos que estariam plenamente interessados nessa situação de Moraes. Diga uma coisa, você não acha que há um pouco até o risco de ter o dedo deles nessa divulgação, não? Porque a gente, olha só, a gente vê essas... a gente sabe que, assim, aparentemente, estava vendo essa pressão, os bancões, eu já vi algumas pessoas falando a respeito disso, foram atrás da imprensa para vazar essa informação e aí cumpriu o que queriam, né? Que Moraes suspendesse essa pressão. A pressão aparentemente foi suspensa, mas assim, com relação a impeachment, a sanções, a afastamento... Mas para mim tá claro não acredito que vai haver mais outra ação nesse as sentido. Fontes da Malu são os investigadores. Eu acho que veio do Banco Central. São os investigadores. Eu acho que veio do Banco Central. E a PF? Não teriam nada a ver com os bancos, os grandes bancos. Aí o chefe lá do Banco Itaú, né, faz o contato com a pessoal da Globo. Porque você se conversam, mas isso aí, olha, nada disso existiria se tivesse Itaú, Bradesco, Santander batendo na porta da Globo, dizendo, olha, vamos fazer uma notícia negativa contra o Moraes, vamos fazer. Mas se não tivesse, porque, não teria, cada que faz contra o outro. Você veja, a notícia do contrato, quem foi que o contrato estava onde? No telefone de Vorcaro. Quem foi que apreendeu o telefone? A PF. Então, assim, pra mim tá claro que a fonte aí foi não tinha investigador. André Esteves não tinha isso. Eu acho que aí é o que eu acho, pelo que eu conheço de apuração. Quando ela recebeu a boataria, né, de que ele fez pressão, ela disse, eu vou ver também com quem está com acesso ao telefone. Na época em que vocês estão com o telefone, vocês viram mensagens de fulano para Galípola falando sobre o Master? Vimos. Tinha. E aí? Pronto, é isso aí. Não, que tem a pressão dos bancões, obviamente que tem, eles estão... Mas o que a gente tem que ver é que o Moraes também saiu nesse final de semana, que teve um dia que deu 6 ligações para o Galípolo. No Estadão. No Estadão. Então, assim, ele ligou 6 vezes para quê? Pro Galípolo, para falar do Banco Master. Então, tem toda essa situação e isso é muito fácil de
se investigar. O problema é que quem é que vai investigar? O grande problema que a gente está, o impasse todo que eu vejo nessa situação, é, por exemplo, o Procurador-Geral da República deu a carta e eu acho que nunca ninguém disse que houve um crime da mulher do Alexandre de Moraes com um banco. Eu não acho que há um crime nisso aí. O crime seria ele pressionar o advogado ser ele. Né? O advogado ser ele. Aí sim. Ninguém provocou a PGR não sobre isso? A grande questão é o seguinte. Uns falam de impeachment, outros falam que em cadeia. Eu não acredito em nenhum nem em outro. Em tese, o MP, se recebe a notícia de fato, é obrigado a abrir o procedimento. Não, mas ele abriu e arquivou. Já tá. Ele abriu e arquivou. Não disse que não havia fundamento. Se brigar, quem vai ter que homologar o arquivamento é o Moraes. Vai ser distribuído para o Moraes. Concordo que, de fato, não há crime. Por causa disso, eu defendo a democracia. Essa é a questão. Eu não vejo saída, justamente por causa disso. Só tem uma saída. O povo não é pelo povo, não é pela imprensa, não é por nada. Só vejo uma saída. Quando 6 colegas lá do STF achar que isso é descabido e começar de fato a ter um problema grande. Porque, por exemplo, o Moraes e o Gilmar, eles não tiveram piedade de levar o Fux ao ridículo. Inserção. A própria Carmen Lúcia, que é uma pessoa extremamente contida, né, também levou. O Fux não deve ter esquecido essa situação. Porque o Fux, quando ele deu o voto e nominou. Por causa disso, não tem. Os outros, no dia seguinte, foi piada por cima de piada. Foi escárnio. É diferente de uma decisão. Ele teve que sair da turma e ir para outra. Que tem mais 2 ministros que, teoricamente, é contra isso. Então, assim, no dia que tiver 6, 7 ministros olhando para essa situação como uma situação escabrosa, como uma situação antidemocrática, né, contra a soberania nacional, que não são os termos aí da moda, aí eu acredito que possa dar em algo. Nesse momento, não, é só imoral, mas é isso mesmo.